Pessoal, temos canetas novas. Canetas novas não, né? Canetas novas não. A gente tem cargas novas. E peraí, deixa eu botar meu boné, porque o negócio tá sinistro, esse cabelinho aqui de quem fica em casa, né? Pessoal, cuidado com o microfone, tá? Fechem os microfones, abram eles só para fazer os questionamentos, obviamente, e depois fechem. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre operações com sinais. Eu já estou falando sinais, mas vocês já viram isso em outras disciplinas, especificamente nas disciplinas de cálculo, né? Como deslocamentos, como modificações de amplitude, eu até já estou falando no linguajar de sinais, desculpa, mas como mudanças de variáveis, né? Operações com funções, propriamente dito, conteúdo de cálculo 1 normalmente, tá? Aqui a gente já vai trazer isso para o contexto de sinais. Por quê, pessoal? Porque a gente vai estar interessado em descobrir quais são as funções que descrevem uma gama maior de sinais. Por exemplo, tá? Se eu aplico num sistema um sinal que liga em 1 segundo e desliga em 3. Tá? Sem as operações com os sinais e com as funções, eu não consigo descrever matematicamente esse tipo de sinal. Tá? E é um sinal muito comum. Né? É um sinal muito comum, até mais comum é esse aqui. Eu ligo num determinado momento e desligo. Ou, muito comum em controle, tenho mudanças de set point. Tá? Então a gente tem que ser capaz de descrever os mais variados sinais, tá? Para conseguir analisar sistemas. E mais do que isso, alguns sistemas são modelados por operações com sinais, né, propriamente dito. Pode parecer muito estranho isso, mas é basicamente comum, né, especificamente em sistemas discretos. Né? Por exemplo, quando eu estou trabalhando com atrasos, tá? Seja em comunicação, seja em fenômenos físicos mesmo, eu vou trabalhar com deslocamento. Por quê? Vamos imaginar uma coisinha. Todo mundo... A gente vai ter aula sobre sistemas daqui a pouco, mas todo mundo consegue entender, né? Eu já desenhei isso no quadro, que um sistema vai processar, vamos imaginar, um sinal e gerar um sinal na saída, para ficar bem fácil. Tá? Que nem o exemplo que a gente teve lá, a furadeira que processa o comando no gatilho e vai resultar numa rotação no eixo. Tá? Vamos imaginar um sistema, não digo que é comum, tá, pessoal? Mas um sistema que faz o seguinte, ó. Eu tenho um sinal x de t na entrada, que chega, digamos assim, que é aplicado ao sistema no instante zero. Tá? E a saída é exatamente igual à entrada, com a única diferença que ela aparece um pouco atrasada. Né? Um exemplo disso que eu sempre gosto de dar, porque inclusive um exemplo que acontece muito na indústria, é uma esteira. Vamos imaginar que eu tenha um reservatório de carvão aqui, né? Obviamente aqui eu tenho uma válvula para liberar esse carvão, e eu tenho uma esteira aqui. E aqui está a caldeira. Né? Vou desenhar toscamente, só para vocês entenderem. Né? Quando eu comando essa válvula, tá? O reservatório aqui de carvão, óbvio que existe uma série de coisas que eu estou omitindo, mas o carvão vai cair aqui, né, na esteira. Mas ele só vai chegar lá, só vai chegar na caldeira, né, depois que transcorrer o tempo, né, obviamente que é função da velocidade da esteira e da distância. Então, na verdade, a esteira em si pode ser modelada como um atraso, né, para esse sinal aqui, para esse carvão chegar até aqui. Então, na verdade, operações com sinais e com funções, elas muitas vezes modelam, inclusive, sistemas inteiros. Então, é muito importante a gente entender as operações básicas com sinais, tá, pessoal?
A gente vai ver 3 operações fundamentais. Tá? Essa aqui, inclusive, que eu coloquei nesse exemplo, que é o deslocamento, né, no tempo, ou em qualquer outra variável, que fique claro. A gente vai ver também o escalonamento e também a inversão. São 3 operações bem simples, mas o foco aqui é perceber as aplicações disso, tá? Não só saber fazer. Tá? Então, operações com sinais. Tá? A primeira que a gente vai ver, né, é deslocamento. O deslocamento nada mais é do que uma mudança de variável, tá, pessoal? Quando vocês estudaram isso assim, provavelmente lá em cálculo, eu vou substituir a minha variável independente, tá? E vou mudar ela por uma coisa que tem mais ou menos esse formato, entende? Eu tenho uma função que é f de x. Para fazer um deslocamento, tem uma função que é f de x. Para fazer um deslocamento nessa função, você sabe o que vocês têm que fazer, né? Eu tenho que fazer f de x mais ou menos alguma coisa, x0 no caso. Tá? Se eu mudo a variável, esse x aqui é minúsculo, se eu mudo a minha variável independente, vocês estudaram que eu vou fazer movimentos no eixo das abscissas, né? Olhando um gráfico da função, né? E se eu fizer uma coisa assim, só para lembrar vocês, eu vou fazer um deslocamento no eixo das ordenadas, né? Então, esse deslocamento aqui é uma mudança de amplitude, normalmente é chamado de offset. Não é que ele não seja importante, mas ele é meio óbvio e a gente não vai estudar ele como um caso particular. Porque é barbada, né? Eu vou deslocar para cima ou para baixo toda a função por um fator x0. Essa aqui é mais chata de entender, principalmente quando envolve outras operações como compressão, né, ou expansão temporal ao mesmo tempo, né? Para nós, a nossa variável independente, como eu já falei em outros vídeos, vai ser, em 99% das vezes, o tempo. Tá? Ou a amostra, se eu estiver trabalhando com sinais discretos. Então, quando eu falo deslocamento no tempo, subentende-se que é um deslocamento na variável independente. Tá, pessoal? É uma mudança de variável na variável independente. Embora não seja uma definição que é, né, universalmente correta, né? Porque existem sinais que não são função do tempo, que são função, por exemplo, da distância. O campo elétrico, o campo magnético, a intensidade dele é função da distância que eu estou da fonte, né? Então, muitos sinais são mais complexos e dependem de mais do que uma variável, que fique claro. Feita essa observação, a gente vai trabalhar com sinais que só dependem do tempo, para facilitar. Tá? Então, a gente vai trabalhar com deslocamento, né? Então, se eu tenho um sinal x de t, para deslocar esse sinal, eu vou fazer x de t mais ou menos t0. Ou, se eu preferir, ou se eu quiser, eu posso, inclusive, dizer x mais t0 e assumir que o t0 seja positivo ou negativo. Tanto faz. Eu vou deixar mais ou menos aqui por opção, que fique claro. E é óbvio que eu vou ter, por exemplo, então, exemplo, né? Se eu tenho x de t mais 2 ou x de t menos 1. Né? O que faz cada uma dessas operações com o sinal x de t? O que faz x de t mais 2? Alguém se lembra? Cada valor de t soma 2. Cada valor de t soma 2, ok, eu entendi. Mas vamos, embora eu vá realmente fazer matematicamente isso daqui a pouco, eu quero que vocês percebam, embora não seja tão fácil, que tipo de deslocamento é cada um desses carinhas aqui. Tá? Então vamos imaginar que o sinal x de t é essa função. Eu vou usar as canetinhas coloridas, né, que eu recarreguei elas. Então vamos imaginar que eu tenha essa função aqui, ó.
Não vale procurar na internet. Estou vendo o mouse clicando aí, rapaz. Vamos imaginar que eu tenha essa função aqui, ó, menos 1, e aqui eu tenho 1. Vou deixar bem fácil. E aqui eu vou ter 4 na amplitude. E esse é o meu sinal x de t. Professor, esse sinal não existe na prática. Foda-se por enquanto. Só respira, entende o processo. Depois a gente vai para os sinais realmente de uso mais prático. Embora eu consiga chegar perto, tá? Mas enfim. X de t mais 2. Tá? Aqui está a foto do sinal x de t. E eu quero ver a foto, como é que vai ficar o sinal x de t mais 2. Alguém se lembra se isso vai implementar um deslocamento para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Um deslocamento para a direita, x de t mais 2? Não, tá? Eu sempre me confundi isso. Toda santa vez que eu estudava essa porcaria, eu me confundia. Tá? Então, o jeito que tem para eu nunca mais me confundir, tá? É literalmente substituir valores de t, como sugeriu o colega. Tá? Pessoal, alguém está com o áudio aberto. Por favor, por favor. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tabelinha. Ô, professor, mas eu não quero fazer tabelinha. Não faz, então. Só olha eu fazer. Porcaria. Tá? Então, vamos imaginar. Ó, eu tenho os valores de x de t, todos aqui, para o meu t valendo menos infinito é mais infinito. Perfeito. Tu vai desenhar esse sinal, tu vai colocar aqui o sistema de eixos, e eu gosto de fazer isso aqui, ó. Esse é o novo sinal x1 de t. Por quê? Para um dado instante t, eu vou pegar t mais 2 do outro sinal. Então, por exemplo, se eu quero saber o sinal x de x1, né, de 0, é só substituir o valor de t nessa função. Eu vou pegar o sinal x de 2. X de 2. Tá? E o que é o x de 2? O x de 2 é esse ponto aqui, ó. E ele vai ser trazido para qual instante de tempo no sinal x1? 0. Então, na verdade, eu estou pegando os pontos e deslocando todos os pontos para a direita. E eu sei que confunde, tá? Para a esquerda. Até eu me confundi. Eu sei que isso confunde, porque normalmente a gente pensa, direita é mais, né? O deslocamento é mais para esse sentido e menos para esse sentido. Mas não. Tá? Se eu faço t mais um valor, na verdade eu pego cada ponto e trago para a esquerda. Tá? Por quê? Porque o instante 0 aqui vai ser um instante 2 do sinal original. Tá? Então, esse ponto aqui ele vai ser trazido. Eu vou usar, vamos fazer um quadro colorido, né? Vamos fazer um quadro colorido. Vou usar verde aí, tá? Então, esse ponto vai ser trazido para cá. Né? Se eu escolher outro valor, né? Por exemplo, menos 1, né? E se eu substituir o valor menos 1 aqui, eu vou ter menos 1 mais 2 aqui desse lado, né? Então, eu vou ter x de 1. Então, o x de 1 é esse valor, que eu vou ter que trazer ele vai ser levado para o instante menos 1 do sinal x1. Tá? E é óbvio, né? Isso vai acontecer com todos esses pontos intermediários. Então, eu vou ter... Isso aqui vai resultar nesse sinal aqui, né? Ficou horrível. Né? Vocês entenderam. É isso que importa. Tá? Uou, isso aqui vai ser trazido para cá e para cá. Tá? Então, se eu olhar esse sinal, essa operação, isso, na verdade, é um deslocamento para a esquerda. Tá? Então, deslocamento para a esquerda. E aqui, ó, mais no contexto de sinais e sistemas, qual desses dois sinais acontece antes? É meio uma pergunta óbvia, né? Mas eu quero participation. De baixo, né? De baixo, tá? Então, na verdade, um deslocamento para a esquerda, muitas vezes a gente vai chamar que é um avanço no tempo. Eu avancei o sinal, tá?
Então, eu vou colocar aqui, ó, avanço. Tá? Não é os desodorante. Nossa. Eu tenho que melhorar as minhas piadas, né? Tenho que melhorar as minhas piadas, porque tá, não dá. Alguém aqui sabe ou viveu para ver o desodorante Avanço? Avanço, elas avançam. Exatamente. Com avanço, elas avançam. Pensa num slogan horrível. Com avanço, elas avançam. É Ah, não engraçado, peguei essa pelo aí. menos. Ah, não, Mas funcionava, hein? Com muita gente funcionava, né? Não é à toa que eles continuaram por muito tempo. é E verdade. pior que era o pior desodorante, né? Aquele Era, que era ficava um muito, fedor. Quem usava, passava todo Queimava a mundo de axila. volta. era muito ruim, pela madrugada. Mas, enfim. Então, tá. Por óbvio, pessoal, quando eu subtraio alguma coisa de t, né, na descrição da função, eu tenho um atraso. Né? Por quê? Porque cada ponto do novo sinal, se eu fizer a mesma coisa, cada ponto do t, na verdade, eu vou pegar um instante, o quê? Que já aconteceu, porque está num tempo anterior, perceberam? Então, na verdade, isso aqui implementa um deslocamento para a direita, que a gente chama aqui de atraso no tempo. Tá? Então, se eu desenhar esse sinal aqui, eu não vou fazer passo a passo, mas em casa, quando vocês estiverem reestudando essa aula, vale a pena, tá? Eu vou ter esse sinal aqui. Ó. Cada instante vai ser levado para um instante posterior. Né? Ou seja, todos esses valores aqui eles vão acontecer 1 segundo depois, enquanto aqui acontece 2 segundos antes. Tá? Então, isso aqui implementa um deslocamento para a direita. Antes que vocês me perguntem, eu falei que alguns sistemas são modelados por deslocamentos, que fique claro. Sistemas contínuos, ou seja, sistemas que modelam fenômenos físicos, né, que não seja lá da mecânica quântica, essas loucuragens toda, tá? Vocês vão ver atrasos, é óbvio, né? Avanço, literalmente o sistema teria que prever o futuro, voltar no tempo para implementar na prática, né? Então, em sistemas contínuos, acontece bastante isso aqui, ó, atraso temporal. Até nos circuitos lógicos, vocês devem ter estudado com o professor Marlon, se não estudaram, daqui a pouco vão estudar, né, que o sinal demora para chegar, né, e muitas vezes isso é modelado por um atraso. É desconsiderado a dinâmica elétrica, mas é considerado que os sinais eles sofrem atrasos temporais, né? Então eu posso modelar isso por atrasos aqui, utilizando deslocamentos, tá? Parênteses, em sistemas discretos, as duas coisas podem acontecer com a mesma frequência, né? E eu já vou explicar. Um sistema discreto, normalmente, quando o processamento não é em tempo real, tá? O dado já existe. Né? E o deslocamento, mesmo às vezes sendo no tempo, é a mesma coisa de eu avançar uma música. Né? Eu avanço 10 segundos a música. Tá? Eu, na verdade, não fiz um avanço temporal, eu não viajei no tempo, né? Eu só fiz o quê? Um deslocamento nas amostras que estão tocando lá na placa de som do meu computador. Tá? Então, é bem comum ter as duas coisas em sistemas discretos, mas a gente vai abordar especificamente isso quando a gente chegar lá, não se preocupem. Tá? Entenderam bem o deslocamento, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, né? Então eu vou dar para vocês, deixa eu ver, 6 horas, eu ia falar, não, né, meu? Eu vou dar para vocês 5 minutinhos enquanto eu toco uma música, para vocês, né, me equacionarem esse sinal que eu vou desenhar aqui. Ó. Então, encontre... Professor, a Diga! questão de deslocamento no tempo, ela existe na teoria, mas na prática, quando a gente mede o sinal, a gente acaba medindo de 1.0 em diante, né? Sim. Sim, eu acho que eu entendi. Né? A questão do tempo negativo
é muito relativo, na real, né? Eu posso dizer que o tempo zero... Por exemplo, se eu fizer o ensaio desse carinha aqui, e eu falar... comecei agora, né? Se eu pego esse mesmo sinal e desenhar, eu vou considerar que antes de zero é o meu tempo negativo. Então, o sinal começa a partir de zero. Isso é um pouquinho diferente, tá? Isso aí tem até uma definição de sinal causal e não causal. Tá? Todos os sinais práticos são sinais que vão acontecer só a partir de um determinado momento para tempo positivo. Mas, matematicamente, eu posso assumir que o sinal vem zerado, por exemplo, lá desde do tempo menos infinito. Mas, sim, a análise normalmente é feita a partir de determinado momento. E outra, né? Eu posso começar a análise em 0, aplicar um sinal aqui em 10. E a gente vai aprender que se o sistema é LTI, eu posso dizer que esse 10 aqui é o novo 0. Eu posso fazer esse tipo de operações, entendeu? E daí eu considero que esse sinal aqui, para facilitar a análise, não é um degrau que liga em 10. E sim, é um degrau que liga em 0, mas que eu trouxe toda a referência para 0, entende? Originalmente ele estava em 10. Né? Eu posso fazer essas coisas, por isso que é muito interessante entender os deslocamentos e quando que eu posso aplicá-los, né? Também tem isso. Estou desenhando aqui um sinal, espero que tenha... Às vezes eu viajo muito, tá? Desculpa, se não foi exatamente isso que tu perguntaste. Não é difícil isso aqui, é bem fácil na real. Poderia até ter feito mais difícil, mas enfim. Eu vou querer... Aqui é 2, aqui é 1, aqui é 0. 2, 1 não pode, né, cara? Tá viajando, Renan. 3. Aqui é o tempo 2 segundos. Então, eu vou dar para vocês o tempo de uma música para escrever a equação desse sinal. Quem já fez sinais, né, vai conseguir fazer isso fácil, tá? Quem não fez vai ter que pensar um pouquinho. E, na verdade, quem não viu a aula passada vai se ferrar. Né? Porque eu preciso de uma das funções singulares, uma das funções importantes, que é o degrau, para fazer essa função, esse sinalzinho aí. Tá? Tempo. Primeiro, pessoal, tentem criar sinais mais simples primeiro. Né? Não digo mais simples, mas... Primeiro tente fazer esse sinal aqui, ó, por exemplo. Que é bem fácil. Um sinal que liga em 0, desliga em 2 e tem amplitude de 2. Estou dando dicas, né? E daí depois tu pode fazer esse aqui, ó. Que não é tão difícil também. E daí tu pode somá-los. Né? Tu pode somar esse aqui com esse aqui para ter exatamente o meu x3. É só uma dica. E daí a pergunta que fica, como é que eu faço um sinal que liga e depois um tempo desliga, pessoal? O jeito mais fácil é fazer primeiro um sinal que só liga, né? Vou chamar isso aqui, ó. X4 e o meu X5. Para dar nome para os boi, né? Era isso, pessoal, era isso. Vamos fazer, então, rapidão, né? Esse probleminha, tá? Que, como eu falei, ele é realmente um probleminha bem fácil, tá? Depois a gente faz algum exercício mais complicado, eu sugiro no final da aula algum exercício para a gente fazer no aula que vem. O fato é o seguinte, ó. Eu primeiro tenho que fazer x4, depois x5. É bem parecido o jeito que eu faço esses dois sinais, tá? E depois que eu faço pela primeira vez, eu dificilmente vou esquecer, porque vocês vão ver, é meio lógico, né? Tem duas formas de fazer. Né? Como a gente não viu todas as operações ainda com sinais, a gente só viu uma, eu vou fazer só usando deslocamento. Né? Dá para fazer utilizando inversão também. Mas não, vou fazer mais fácil. Para fazer o sinal x4, o que eu vou fazer? Eu vou usar o degrau, que a gente aprendeu na aula passada, função de Heaviside,
Tá? Só que a função de Heaviside liga em 0 e continua ligada forever. Perfeito? E eu preciso que essa função ela desligue no instante de tempo 2. Para fazer isso, o jeito mais fácil, na minha opinião, é subtrair esse sinal de um degrau que começa em 2. Tá? Se eu faço esse degrau menos esse degrau, cada ponto aqui, a partir do instante 2 segundos, vai ser subtraído por uma quantidade igual, né? Então, o ponto que estava lá em 2 vai ser subtraído de 2 e eu vou voltar para 0. Né? Então, eu vou ter como resultado o meu pulso. Esse sinal aqui é conhecido como pulso, tá, pessoal? Não é o impulso, é o pulso. Esse sinal é fácil, é 2U de T. E esse carinha aqui é literalmente esse malandro deslocado 2 segundos para a direita, né? Eu tenho que deslocar. Aqui é 0, eu desloco para a direita o degrau para ter o degrau deslocado. Então, na verdade, eu vou ter 2U de T menos 2. É um deslocamento para a direita. Tá? Então, na verdade, o pulso, e qualquer pulso, eu posso fazer somando um degrau e subtraindo um degrau deslocado. Né? Nesse caso, é essa a função que me resulta. Tá? É bem simples. Tu pega U de T mais o deslocamento que inicia, né? Isso aí pode ser inclusive no tempo negativo, pode ser U de T menos. Né? Se eu fizer U de T menos 1 menos U de T menos 2, é um pulso que inicia em 1 segundo e termina em 2. Se eu fizer U de T mais 3 menos U de T menos 2, eu vou ter um pulso que inicia em menos 3 e termina em 2 positivo. Mas eu não quero que vocês criem regrinhas, essa é a função do pulso. Não. Tá? Vocês têm que entender como que é feita, né, a função para generalizar esse conhecimento para qualquer outra função. Né? Professor, eu quero criar regrinha. Então cria a regrinha. Fica à vontade. Aqui cada um faz do jeito que querer. Né? Então, pessoal, esse é um pulso com amplitude 2. Né? Para fazer o sinal X5, né, eu também vou ter que usar uma configuração em pulso. Também. Por quê? Porque a função X5 inicia em 0 e termina em 2. A função pulso, ou até a função de Heaviside tem esse nome, né, na verdade, ela é conhecida como função on-off. Né? Ela vai desligar tudo que está zero, aqui tudo que... Se eu multiplicar, vou reformular isso, tá, pessoal? Se eu multiplicar por 0 todos os pontos de uma função, eu vou zerar. E se eu multiplicar por 1, no caso aqui é 2, tá? Mas se eu multiplicar por 1, né, se é o degrau unitário, eu vou ficar com uma vezes a função que eu quero. Então, o que acontece? Eu posso janelar qualquer função multiplicando por um pulso unitário. Né? Porque se eu pegar uma função qualquer e multiplicar por um pulso, aqui eu vou ter 0 vezes a função vai ser 0. Aqui eu vou ter 0 vezes a função vai ser 0. E aqui vai ser 1 vezes essa minhoca aqui. Então, quando eu multiplico, eu janelo. Eu vou ter uma coisa que nesse carinha aqui é tipo pão de açúcar, assim. Tá? Então, essa função x5, eu posso fazer ela multiplicando a função, né, que é uma reta, por um pulso que inicia em 0 e termina em 2. Barbada, isso aí é barbada. Vocês já viram isso em algum lugar, eu tenho certeza, eu espero que sim. Né? Então, o que vai acontecer? Essa reta aqui, ó, se eu imagino que ela é infinita, ela teria esse comportamento infinito, né? Só que se eu multiplico essa reta por um pulsinho, eu tenho literalmente esse triângulo ali. Tá? E a questão que fica é qual é a equação dessa reta. Qual é a equação dessa reta aqui, pessoal?
Meio de T? T sobre 2 ou 1 meio de T, perfeito. É por isso que esse sinal aqui é bem fácil, é bem tranquilo, né? Porque é fácil, né? É uma reta que cruza o eixo das ordenadas em zero, então o coeficiente linear é zero, e o coeficiente angular, né, que é a taxa de variação em relação à ordenada abscissa, ela é 0,5 unidades em y para cada unidade em x, né? Então o coeficiente angular é 1/2. Detalhe importante, eu poderia ter usado essa ideia desde o início, pensando que eu tenho essa reta aqui, ó. É uma boa solução? Provavelmente melhor que a minha. Mas daí aqui eu já crio 2 sinais, aqui eu já falei sobre o pulso, né? Então foi uma alternativa, né, para vocês perceberem que eu posso compor sinais dessa maneira, né, separando ele e somando. Vou terminar aqui, ó, vou apagar esse trobisco aqui. Então, na verdade, pessoal, para o meu sinal x5, eu vou pegar 2 funções e multiplicá-las. Eu vou pegar a função t e multiplicar pelo pulso unitário que começa em 0 e termina em 2. Na verdade é t sobre 2, né? Desculpa, me passei. Então eu vou ter t vezes u de t menos u de t menos 2. Tá? Eu tenho que multiplicar essas 2 funções aqui, tá? E deu para a bola. Quando eu somo, eu tenho o meu sinal x3, que eu vou colocar aqui nesse espaço que sobrou do quadro. Eu sei que vai ficar uma desorganização total, mas o importante é que a mente de vocês esteja organizada, né? x3 de t vai ser igual a 2 u de t menos u de t menos 2 mais t sobre 2 u de t menos u de t menos 2. E daí vocês vão perceber que eu posso juntar esse termo aqui, que é o pulso, que é comum nas duas, né? E daí vai ficar t sobre 2 mais 2, que multiplica o pulso. Então eu posso reescrever isso aqui assim, ó. E vou para a galera, né? Pessoal, tem N maneiras de fazer e equacionar sinais, que fique claro. Tá? Não é porque eu separei aqui que vocês têm que sempre fazer assim. Tá? O resultado final tem que ser esse para esse sinal, sempre. Tá? De fato. Né? Mas como tu chegou lá, tem N caminhos. Né? O destino é o mesmo, mas o caminho não é. Diga. Ali tu simplificou, né? O x5 era para ser o t dividido por 2, né? Vezes aquela equação de cima ali, né? Do x3, t sobre 2, desculpa. E aí a equação de baixo, ela tá entre parênteses, né? Vezes 2, né? Vezes 2? A equação de baixo, que o t sobre 2 está multiplicando, é igual à equação de cima, não? Não é vezes 2, aqui é 1. É um pulso unitário. É o Renan que está falando, né? Isso. É um pulso unitário, né? Porque se eu multiplico por 2, eu inclino isso aqui, né? Eu acabo aumentando a inclinação, porque daí vai ser 2, vai ficar t, né? Na verdade, se eu quero janelar uma função, eu sempre vou multiplicar por uma função que é unitária, né? Por um pulso unitário. Não é, essa função aqui não é igual a essa aqui em cima. Tá. A amplitude dela é 1, isso. E a de cima, ela é 2, tá. A amplitude aqui é 1 e a amplitude aqui é 2, exatamente. Tá? Bem observado, não ficou realmente tão claro. Show? Eu vou mostrar no MATLAB para quem quiser. Tem N maneiras de fazer isso aqui. Share screen. Eu vou usar a matemática simbólica, tá, pessoal? Então eu vou criar um vetor de tempo aqui. Vetor de tempo não, né? Eu vou criar... Deixa eu mudar de câmera aqui. Ali. Ô, louco.
Tá? Então, eu posso fazer totalmente simbólico e graficar essa função. Tá? Um jeito de fazer é colocar sims t, né? E daí eu crio o meu t. Tá? E daí eu escrevo que x3 é igual a t sobre 2 mais 2, né? T sobre 2 mais 2, vezes, daí tu tem que usar o heaviside. Heaviside t menos heaviside de t menos 2. Opa, t menos 2. Tá? E daí para graficar, né? Para graficar essa porcaria aí, eu vou usar o easyplot. É só lembrar, easyplot. Tá? E daí tu coloca o x3, e aqui vem uma coisa interessante. Se tu deixar só easyplot x3, ele vai dar o resultado, ó, e eu não gosto particularmente, que ele bota bem os limites bem justinhos, né? Eu gosto de eu mesmo atribuir os limites do gráfico, então eu coloco menos 2 até 4, que daí fica bem fácil de ver o sinal, ó. Tá? Isso é uma forma de fazer. A outra forma que eu posso fazer é numericamente, é um pouco mais chata, mas vale a pena saber também. Eu vou criar um vetor de tempo, menos 2, 0.001 até 4, tá? E esse vetor, literalmente, tem uma caralhada de ponto, né? E para fazer um degrau, né, eu vou até fazer um degrau aqui, ó, x1, vou lá, x1. O jeito mais fácil é escrever isso aqui, por mais estranho que possa parecer. T maior ou igual a 0. Difícil de explicar isso agora, mas, na verdade, ele vai fazer a comparação lógica para cada valor de T. Se o valor for maior do que 0, ele seta em 1, senão ele vai deixar em 0. Em resumo, é isso. Tá? E daí eu posso fazer um plot normal aqui, ó, T, x1. Ô, Renan, uma pergunta. Isso que tu está programando aí no MATLAB, mais para frente a gente vai conseguir programar, por exemplo, dentro de sei lá, de uma programação em C, assim, para daqui a pouco programar um robô, alguma coisa, para Tu diz fazer dentro de um programa? Fazer um programa, tu diz? Um programa que Sim, utilize sim. esse É só fazer tipo o de sinal. script. Usando heaviside, usando deslocamentos, assim, Dá tipo, para sinais, fazer, dá para fazer. isso é aplicado? Como aplicado? Aplicado na Eu prática, não vou assim? fazer coisas tão complexas. Na verdade, o que o Sim. pessoal faz? Tem uma biblioteca, não, tem uma coisa do MATLAB, que é o Deploy Tool, que ele gera um C++. Se tu quiser gerar um executável dele, Bacana. entende? Então, se tu Sim, quiser sim. ir atrás disso, só procurar Deploy Tool, ali tem bastante material na internet. Tá? Só que não se faz por quê? Porque o código não sai otimizado. Então, tu até pode usar, mas como tu vai estar... é um interpretador que passa e passa tudo para C++, tu fica na mão de quem fez o interpretador e muitas vezes o código não sai otimizado. Tá? Então, ele não vai rodar tão lisinho, né? Essa é a questão. Tá? Continuando aqui, pessoal, como vocês viram, para fazer um degrau é t maior ou igual a 0. Né? Então, eu posso fazer a mesma função x3, só que numericamente, né, escrevendo a mesma coisa, só que eu tenho que tomar muito mais cuidado, já explico por quê. Ó. Eu vou ter t sobre 2 mais 2, é t sobre 2 mais 2, né? Multiplicação ponto a ponto, eu vou usar o ponto vezes, e daí eu vou fazer o degrau aqui, ó. Então pode ver que é bem mais chato, né? Mas é uma alternativa. Espera aí, ali. Vezes, devo fazer, ó, t maior ou igual a 0, menos t maior ou igual a 2. E daí eu posso fazer o plot do x3 aqui. Eita. Então tem que botar o X3N, senhor? É verdade. Muito obrigado. Caralho. Ai. Deu a mesma coisa, perceberam? Mesma merda. Só que de um jeito um pouquinho mais brutal. Tá bom? Vamos voltar para o quadro, por favor. Por favor, vamos voltar para o quadro.
Tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco o deslocamento. É óbvio que durante as aulas a gente aprende coisa nova também, diferente da nossa disciplina específica, né? No caso, o MATLAB. Mas vamos seguir aqui o conteúdo, porque senão eu vou me fuder aqui no cronograma. Então, eu tenho que... Eu sei, não enviei ainda para vocês, mas eu estou corrido, tô na correria. Então, o deslocamento, vocês viram como ele é importante para modelar alguns sistemas e também para descrever sinais mais, tipo assim, uma quantidade maior de sinais. Vamos falar agora sobre o escalonamento. Escalonamento. Eu vou continuar com o meu sinal X aqui para ilustrar as operações. X de t. O sinal X de t era um dentezinho. Era assim, né? Aqui era 2. Aqui era 2, pessoal? De -1 a 1. -1 a 1. Acho que era 4 em cima. 4, show, obrigadão. O que o escalonamento faz? Ele escalona o sinal. Mas, na verdade, quando eu faço um escalonamento, eu não vou substituir o t por uma quantidade, por t mais ou menos uma quantidade. Na verdade, eu vou multiplicar t por um fator. Se vocês perceberam, todas essas operações que eu faço, multiplicação por um escalar e soma ou subtração por escalar, são operações lineares, tá, pessoal, de álgebra linear. Tá? Que é o produto e a soma, tá? Só para dar um fundo matemático essa porcaria. Mas, enfim. Então, quando eu faço o escalonamento, o meu sinal escalonado vai ser o meu sinal original vezes, né? Na verdade, não vezes, né? Eu vou fazer uma multiplicação na variável independente por um fator. Tá? Esse A aqui, pessoal, vamos assumir ele positivo num primeiro momento. Por quê? Porque se o A é negativo, eu tenho uma segunda operação que é a inversão temporal. Tá? Então, vamos assumir que o A é positivo sempre. Né? Nesse caso do escalonamento, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho o A maior que 0 e menor do que 1, e eu tenho o A maior do que 1, né? Imaginemos que A é real, tá, pessoal? O A maior do que 1. A é um número real. O que acontece, até posso colocar um exemplo qualquer aqui, vamos botar um exemplo, acho que fica melhor, né? Por exemplo, x de A sobre 2. E eu vou dar um exemplo com A maior do que 1, que é x de 3A. Essas operações, elas recebem nomes específicos para essas duas situações. Compressão e expansão temporal. Qual que implementa uma compressão e qual que implementa uma expansão aqui? Essa primeira aqui vai comprimir o sinal x de t, comprimir no sentido de fazer assim, ó, ou ele vai expandir? Vai expandir? Vai expandir, de fato, vai expandir. Também uma coisa que é, às vezes, contraintuitiva, se a gente for pensar, né? Porque o A menor do que 1, é uma coisa pequena, expande. Tem um jeito, uma manha, um macete, uma manha do aranha aí para vocês não esquecerem o que é uma compressão, o que é uma expansão. E eu gosto desse exemplo. Imaginem um seno na cabeça de vocês. Um seno. Um seno. A função seno. Vai ser passar para se virará. Né? Provavelmente na cabeça de vocês está menor que essa porcaria. O que acontece se eu agora imaginar seno de 10t? Né? Isso aqui é seno de t. Seno de 10t, eu vou aumentar ou vou diminuir a frequência dessa senoide? Vou aumentar, né? Não é uma coisa difícil de entender que seno de 10t é um sinal que tem uma frequência maior. Porra, se tem uma frequência maior, significa que eu tenho mais períodos num segundo.
Então, com certeza, o sinal vai parecer o quê? Muito mais comprimido. Eu pego esse sinal e faço assim, né? Eu comprimo, tá? Então, o que acontece? Se o A é maior do que 1, eu tenho uma compressão no tempo. E se o A for menor do que 1, eu tenho uma expansão. Então, nesse caso, eu tenho uma expansão com X, né? Eu sempre rateio. Expansão. É isso? Tá alguma coisa errada aqui, hein? Então, isso é uma expansão. E isso aqui é uma compressão. Compressão daí é com 2 S, né? Tá, eu não vou acreditar, eu vou pedir para o Google. Compressão e expansão no tempo. Como é que vai ser, como é que vai parecer esse sinal frente ao sinal original, né? Esses dois sinais? Sabendo que é uma compressão e uma expansão, fica fácil, né, de entender. X de A sobre 2, cada valor aqui, né? Como é que ninguém me corrigiu antes essa porcaria? Vou ter que editar essa merda. Que é T. T e T. Mas que diabo? Eu vou ter que passar Rorex aqui também, né, senhor? Bah. Foi falha minha, né, pessoal? Eu descontei em vocês, eu sei. Então, o que acontece? Ó? Quando eu tenho... Eu falei tudo certo, só botei A aqui em minha cabeça, sei lá o que aconteceu. Quando eu tenho T sobre 2, façam a mesma coisa. Ó. Diz que isso aqui é x1 de t, isso aqui é x2 de t. Se vocês não lembram o que é uma compressão e o que é uma expansão. Porque daí vai ficar claro, né? Cada valor de t vai ser um valor no instante metade do instante atual. Por exemplo, se eu pego x de 2 no sinal x1, na verdade é o x de 1. Tá? Então, o ponto aqui, 1, vai aparecer em 2 aqui nesse sinal. Então, fica meio fácil de entender. Exagerei aqui. Fica meio fácil de entender que o sinal resultante vai ser esse aqui. Da mesma maneira que fica fácil de entender que esse sinal que está comprimido, se eu pegar o x de t valendo 1, aqui vai ser o x de 3. Né? Então, esse ponto que está em 3 vai ser trazido para 1 aqui. Então, é óbvio que o 1 vai ser trazido para 1/3. Então, eu vou ter um sinal que está bem mais comprimido. Tome comprimido, Lexotan. Vou botar lá na lista essa de para vocês. Compressão e expansão são coisas que são utilizadas, tá, em várias áreas da engenharia, especialmente quando eu trabalho lá com modulação, com telecom. Vocês vão ver um pouquinho sobre isso também, tá? Também é utilizado se eu quero usar isso para encontrar outros sinais, ou descrever outros sinais. Da mesma maneira que o deslocamento, eu posso usar, volta e meia, compressão para facilitar a obtenção da equação de algum sinal, por exemplo. Tá? Deixa eu ver o horário, como é que a gente está. Quase terminando, tá, pessoal? Eu vou falar rapidamente sobre a última, que é a inversão, e depois eu vou deixar no quadro um exercício para vocês. Tá? A inversão temporal é bem fácil, né, pessoal? Eu vou substituir o t, e aí que vem um detalhe. Só o t, né, por menos t. Tá? Então, na verdade, todo o valor de t de uma função, na outra função eu vou colocar menos t. Então, eu digo aqui, vocês já vão entender por que eu fiz essa ressalva, tá? X de t é igual ao x3, x5 aqui de t. Então, o x de 3 num sinal vai ser o x de menos 3 do outro. Então, eu vou pegar cada ponto aqui e inverter, em resumo, né? Tá? E aí que vem um detalhe importante, né? E que vocês têm que tomar muita atenção. Já vai ser o primeiro tema de casa, né? Desenhar o de menos t
mais 2. Tá? Esse vai ser o primeiro tema de casa. Desenhar esse sinal ali. Dica, vocês podem até criar uma tabela. Criem literalmente uma tabela, assim, ó, valor de t e valor de u da função, né? Posso dizer que essa função aqui, deixa eu dar um nome para ela, né? Daí t e xi de t. Daí tu coloca aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 0, e assim por diante, tá? E daí calcula xi de menos 3, xi de menos 2, xi de menos 1, e assim por diante. Por exemplo, se eu substituir o t valendo 0, então o xi de 0 vai ser o u de menos 0 mais 2, é o u de 2. Qual que é o valor do u de 2, pessoal? U de 2. Quanto é que é? Seria 1? É 1, exatamente. Né? Pela própria definição da função de Heaviside. A função de Heaviside é definida. Né? A gente usou t, mas eu posso até falar, u de x, né, vai ser 1 se o x for maior ou igual a 0, e vai ser 0 se o x for menor do que 0. Tá? Então, u de 2 é 1. Né? Fazendo e preenchendo essa tabelinha, vocês vão perceber que esse sinal aqui ele é meio enganador, porque eu me confundo com o quê? Eu me confundo com o deslocamento. Eu tenho duas operações aqui. Eu tenho uma inversão, né, associada a um deslocamento temporal. Né? E vocês vão perceber que, na real, se eu for analisar isso aqui, eu posso reescrever isso isolando o sinal. Só que é equivalente. E daí vocês vão entender um pouquinho o que acontece nisso. Fica como tema de casa esse carinha, vocês desenharem. Tá? E outro tema de casa também, um pouco mais complexo, dado que esse x de t é esse desenho que está aí, tá? Eu quero que vocês encontrem o x do tema de casa, que vai ser o x de 2t menos 8. Tá? Então, o tema de casa é desenhar esse sinal, e quem quiser pode, inclusive, também outro tema de casa, encontrar a equação do sinal XTC, tá? Que pode ser feito de duas maneiras. Tu desenha esse sinal e depois encontra a equação, ou tu encontra a equação desse sinal e depois substitui o t por 2t menos 8. Tá? Duas formas de fazer. Mas é muito importante que vocês tentem desenhar esse aqui com calma e tentem entender, tentem matutar, né? Elucubrem sobre o resultado do desenho pensando num sinal que vocês conhecem, por exemplo, o t-2, o de t-2. Né? Então percebam essas diferenças, vejam as operações e tentem entender elas propriamente. Esse é um exercício bem interessante. É fácil, mas pelo menos eu acho assim interessante. E esse aqui também, eu tenho duas operações. Eu tenho uma compressão associada com deslocamento. Diga. Esse aí de baixo tu poderia simplificar também, botar 2x, t menos 4, e aí dobra a amplitude e faz um deslocamento, isso? Também. Perceberam como vocês podem pensar de duas maneiras, né? Vocês podem primeiro fazer a compressão e depois o deslocamento, ou fazer o deslocamento e depois a compressão. Né? Sim, eu posso Professora, x escrever de isso t aqui. é a rampa. X de t? Como assim? A função x de t. X de t é essa aqui, ó. Essa função aqui. Tá, beleza. É pra fazer o exercício em cima dela. Em cima dela. Legal, né? Eu gostei. O Renan sugeriu pensar nessa função assim. Pode ser. Também pode ser. Tá? Mas o importante é o seguinte, ó. Tentem desenhar, e se vocês não conseguirem desenhar, eu sugiro substituir valores de t e ir desenhando na força bruta mesmo. Tá? Mas são desafios, são temas. Esses dois teminhos aqui para vocês. Falou, pessoal? Fiquem bem.
A gente se vê na próxima. Feito. Abraço, Renan. Falou!